Meus queridos irmãos e irmãs, domingo passado nós celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo e tivemos ocasião de meditarmos a respeito do ministério petrino do príncipe dos apóstolos, São Pedro, e de seus sucessores, os santos padres, papas, que vieram após Pedro. E também falamos a respeito dos bispos que, unidos ao Papa, governam a igreja. Nas suas dioceses governam, particularmente, a igreja que lhes foram confiados. E hoje, de modo especial e muito providente, nós ouvimos o evangelho da missão dos 72 discípulos de Jesus. E temos ocasião para continuar meditando, agora, não a respeito do sacerdócio em sua plenitude, mas do sacerdócio como um todo, do qual participam os padres, os presbíteros, não só os bispos. E eu gostaria de destacar a forma como São Lucas abre o evangelho de hoje. Naquele comentário inicial, narrativo, do que é que Jesus estava fazendo, ele diz algo que é bastante importante para nós entendermos o sacerdócio católico. São Lucas diz que o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. A primeira coisa é que o Senhor escolheu. Não foram os discípulos que se tornaram voluntários, que levantaram as mãos e se ofereceram. Nós queremos ir na missão que o Senhor está preparando. Não, o Senhor escolheu cada um dos 72. Cada um daqueles homens que iria ser enviado para pregar para esta missão. E os enviou. E São Lucas diz algo que é especial. Os enviou na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. Vejam, aonde ele próprio devia ir. Então, cada um desses discípulos era a presença de Cristo naquela cidade. Era a presença de Cristo naquele lugar para o qual eles foram enviados. E isso é o que é o sacerdote nas nossas comunidades. O sacerdote na nossa comunidade, na nossa paróquia, na nossa cidade, na nossa diocese, é a presença de Cristo. Ele faz as vezes de Cristo. E por isso São Paulo diz: vós sois, pois, embaixadores de Cristo. Porque cada sacerdote, assim como estes 72 discípulos que foram enviados para fazer as vezes de Cristo. Um sacerdote é mandado para uma comunidade para ser Cristo, para ser Jesus naquela comunidade. Não outra coisa. Cristo, para ser presença de Cristo na vida daquele povo. Para fazer as coisas que Cristo fez. Estes 72 foram enviados não para fazer aquilo que eles sabiam fazer, porque pode ser que aqui tinham carpinteiros, que tinham pescadores, que tivessem outros profissionais. Eles não foram enviados para isso. Eles foram enviados, como nós ouvimos no Evangelho, para anunciar que o reino de Deus está próximo. Eles foram enviados para fazer as vezes de Cristo e não fazer outra coisa senão aquelas coisas que Cristo fazia com eles. Para pregar, para ensinar a palavra de Deus. Nós, sacerdotes, não somos sacerdotes para ensinar e para pregar uma doutrina nossa, pessoal. Porque uma doutrina minha não tem poder nenhum e não é capaz de salvar ninguém. Somos enviados para pregar e ensinar aquilo que Jesus pregou e ensinou. Porque são as palavras de Cristo, as palavras de vida eterna. Nós somos enviados para santificar.
através dos sacramentos. Todo sacerdote, quando celebra na pessoa de Cristo. Daqui a alguns minutos, eu irei dizer sobre o pão e o vinho: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Na primeira pessoa, porque estou agindo na pessoa de Cristo. Quando as pessoas procuram um sacerdote para a confissão, cumprindo aquilo que o Senhor nos pede nas Sagradas Escrituras: confessai os vossos pecados uns aos outros, e para dar cumprimento àquilo que o Senhor disse aos seus discípulos, aos seus apóstolos, na manhã de Páscoa: a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados, e a quem reterdes, lhes serão retidos. O sacerdote diz: eu te absolvo. Mas que poder tem o homem para absolver e perdoar os pecados, se não é o poder do Cristo? Quem é que pode perdoar os pecados, se não Cristo? O nosso Senhor. Até o dia 9 de dezembro de 2022, poderia dizer 1 milhão de vezes: eu te absolvo. Poderia dizer 1 milhão de vezes: isto é o meu corpo e isto é o meu sangue, que nada aconteceria. Mas a partir do momento em que o bispo, pela imposição das mãos e pelas sagradas palavras que constam no ritual da ordenação, colocou as mãos sobre mim e disse que eu seria sacerdote, a partir daquele momento, recebi uma modificação na minha alma que me configurou a Cristo. E isso acontece com qualquer sacerdote, qualquer padre. Prestem bem atenção: qualquer sacerdote é Cristo. Qualquer sacerdote validamente ordenado por um bispo católico é Cristo. Por mais desafeto que nós tenhamos para com Ele, por mais discordâncias humanas que tenhamos para com Ele, porque nós podemos discordar de coisas que são humanamente debatíveis. Nós podemos não nutrir simpatia por pessoa X ou pessoa Y, mas independente disso, nós devemos uma profunda veneração por qualquer sacerdote, qualquer homem que tenha sido ordenado sacerdote, porque é Cristo. É a presença de Cristo em nosso meio. É a presença de Jesus em nossas vidas. Esta foi uma das formas que Jesus escolheu para permanecer no meio de seus filhos, para permanecer no meio do seu rebanho, através de homens que Ele escolheu para irem na sua frente a toda cidade e lugar que Ele próprio deveria ir, sendo seus embaixadores, representando, mas não uma representação de lembrança vaga, não, com poder, porque o sacerdote pode, por mais miserável e por mais pecador que seja o sacerdote, se ele disser: eu te absolvo, ele te abriu as portas do céu e te livrou das garras do demônio. Se ele disser sobre o pão e o vinho: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, por mais pecador que seja, por mais miserável que seja, diante de nós estarão corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Independente, porque não é mérito pessoal. Nenhum de nós aqui merecemos o dom do sacerdócio. Foi Deus quem nos conferiu e quem nos deu, na sua misericórdia e no seu amor. Nós não merecemos o dom do sacerdócio. Deus nos deu na sua generosidade. E não há nenhum mérito pessoal que possamos adquirir nesta vida que merecerá para nós o dom do sacerdócio católico. Por isso São João Maria Vianney dizia que se nós soubéssemos o que é o padre, nós morreríamos de amor.
Se nós soubéssemos o que é um padre, na hora que nós tivéssemos esse entendimento, naquela mesma hora morreríamos. Morreríamos de amor. Os nossos corações não se aguentariam dentro de nossos peitos, porque nós entenderíamos o tanto que Deus nos ama. Se não me engano, é São Francisco de Assis que diz que se um anjo viesse a esta terra e tivesse diante de si um grande santo e um sacerdote miserável e pecador, este anjo não pensaria duas vezes, faria uma reverência em primeiro lugar ao sacerdote, porque é Cristo, porque é nosso Senhor, é Jesus, e nós devemos venerar os sacerdotes. E eu não estou fazendo aqui apologia à minha pessoa, não quero veneração pessoal, até porque isso seria errado. Eu não quero que ninguém venere o homem que está aqui, mas eu lhes digo que devem veneração ao sacerdócio. Por isso São João Maria Vianney dizia que do sacerdote só se fala o bem. Nós não devemos abrir as nossas bocas para falar mal de ninguém. Pior ainda é falar mal de um sacerdote, porque estamos falando mal de Cristo. Santa Catarina de Sena dizia, quando alguém queria fazer mal aos sacerdotes da igreja, ela, que foi valente o suficiente para corrigir o Papa, quando o Papa estava agindo de modo errado, quando via alguém faltar com a caridade com os sacerdotes, dizia, não toqueis nos meus cristos, porque o sacerdote é Cristo. Mas isso tudo que estou dizendo para vocês, só para que entendam qual é o ponto central da pregação de hoje, e o que é que eu gostaria que vocês fizessem, porque isso aqui é só a introdução que São Lucas faz ao texto que se segue. E a primeira frase que Jesus diz aos seus 72 discípulos enviados em seu nome para fazerem as vezes de Cristo nos lugares em que foram enviados, a primeira frase que o Senhor diz é: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. É muito lindo o sacerdócio católico, é sublime. De fato, é de morrer de amor. E nós somos poucos. São muitos os filhos de Deus. E são poucos aqueles que trabalham no rebanho do Senhor. Mas o Senhor diz: pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. E o Senhor não nos diria isso se não fosse um pedido que Ele atenderia. Jesus não nos pediria para rezar por uma determinada intenção que fosse impossível de ser atendida. Se Ele nos diz que nós devemos rezar e pedir trabalhadores para a messe, é porque Deus quer mandar trabalhadores. Deus quer mandar operários para esta vinha. E eu gostaria aqui de citar alguns exemplos para vocês. O primeiro deles está publicado numa publicação da Congregação para o Clero, que foi preparada por ocasião do ano sacerdotal durante o pontificado do Papa Bento XVI. Está na internet, vocês encontram com facilidade o PDF em português de um livrinho chamado Adoração, a respeito da maternidade espiritual. E lá naquele livrinho, a Congregação para o Clero fala a respeito da eficácia que a oração pedindo por vocações tem. E cita como exemplo bem concreto uma cidade na Itália chamada Lu, um nome bastante pitoresco. É Liu, da região de uma região determinada da Itália, que não é uma cidade muito grande. Ninguém aqui já ouviu falar, não é? Então,
imaginam, não é como as cidades famosas, Roma, Veneza, Pádua, Milão, Turim e assim por diante. É uma cidadezinha pequena. Mas que as mulheres daquela cidade tomaram o propósito de semanalmente fazer adoração eucarística, pedindo vocações. E na missa de domingo comungavam nessa intenção, pedindo vocações, pedindo que Deus mandasse vocações. E depois da missa faziam um pequeno grupo de oração, rezando pelas vocações. Passou algum tempo, pela primeira vez na história da igreja, foi fotografada aquela cidade com mais de 300 sacerdotes daquela cidade. É uma fotografia muito bonita que vocês vão encontrar nesse livrinho, ou então vocês podem achar na internet. A porta da igreja, a igreja principal da cidade, mais de 300 vocações. Mais de 150 padres diocesanos. Mais de 100 padres religiosos de mais de 40 congregações diversas. E ainda as freiras, as religiosas. Mais de 300. A pergunta é: de onde é que Deus tirou essas vocações? Porque estes 300 padres não saíram do chão, não brotaram da terra. Saíram daquelas famílias que rezavam. Aquelas famílias que se reuniam semanalmente para rezar pedindo vocações, se tornaram celeiros de vocação. E eu digo para vocês, vocações santas. Porque inclusive existem dessa cidade pessoas com processo de canonização. Inclusive, um já é beato, o bem-aventurado padre Felipe Rinaldi, que foi o terceiro sucessor de Dom Bosco. Saíram vocações e vocações santas. E eu preciso dizer isso para vocês, porque o lugar de onde nascem as vocações, o lugar de onde saem os trabalhadores para a vinha, são das famílias. São das nossas famílias católicas. É de lá que Deus vai mandar os sacerdotes que precisamos. Conto mais um testemunho. Esta semana, meu irmão esteve aqui, está aqui, melhor dizendo. E sexta-feira nós fomos almoçar. Eu, meu irmão, minha mãe e duas religiosas, duas freiras. Meu irmão é seminarista, salesiano, e eu sou padre. E as duas freiras. Fomos num restaurante e o garçom que estava nos servindo à mesa, estava muito atencioso, sempre pronto ali ao lado, prestando atenção. E eu reparei, pensei que fosse um bom trabalhador só. Mas quando nós estávamos saindo do restaurante, enquanto estavam tirando umas fotos lá com as freiras, ele me chamou de lado e me disse: padre, reze pelo meu filho. Meu filho fez encontro vocacional, está fazendo discernimento para saber se a vontade de Deus é que ele seja padre ou não. Na hora que ele falou isso, olhando para a fisionomia dele, eu me recordei de quem era o rapaz. Falei: o senhor é o pai do fulano, não é? Ele falou: sim. Inclusive tinha me encontrado com o rapaz uma semana antes. Falei: estou rezando pelo seu filho, porque me encontrei com ele uma semana antes e ele me pediu orações. Ele falou: sim, padre, reze para que ele veja qual é a vontade de Deus para a vida dele. E eu sentia muita alegria nessas palavras dele. Via que ele estava de fato empolgado com a possibilidade de o filho dele ser padre. E quis fazer apostolado com ele. Ia convidá-lo para a missa. Ia convidá-lo para conhecer o seminário. E perguntei: o senhor é católico? E ele me disse: não, eu sou da Assembleia de Deus. Eu fiz essa mesma cara que vocês estão fazendo agora. E eu perguntei: mas se o seu filho quiser ser padre, o senhor vai apoiar? Ele me disse bem assim: claro, padre. É para servir a Deus. E eu não sou doido de impedir alguém de servir ao Senhor.
Durmam com essa. Porque aqui nos nossos bancos, nos bancos da Igreja Católica, padre é bom quando é filho dos outros. Tem muita gente que prefere que o filho morresse do que se tornasse sacerdote. Hoje eu fiz essa mesma pregação pela manhã. E após a missa, uma das missas que celebrei, veio uma senhora falar comigo na sacristia e me disse o seguinte: padre, muito obrigado pelas suas palavras, porque trouxeram conforto para o meu coração. Eu tinha um único filho, e esse meu filho dizia para mim que queria ser padre. E eu lutei contra esse desejo dele de ser padre, porque era o único filho que eu tinha, e eu dizia para Deus: Senhor, é o meu único filho. De tanto resistir, de tanto negar, ele não foi padre, mas Deus o levou de mim. E eu entendi, com a pregação de hoje, que quando Deus quer alguém, Ele vai ter. Precisamos ser generosos, porque é das nossas famílias que sairão os padres que precisamos. Quando eu rezo pelas vocações, eu rezo pelas que estão no seminário, por aquelas vocações que já se realizaram, por aqueles que já são padres, mas eu rezo também pela minha paróquia. Eu rezo também pela minha paróquia, porque são as pessoas sobre quem eu exerço o ministério que Deus me confiou. E talvez aqui, destes rapazes que estão aqui, das crianças da catequese, das pessoas que estão sentadas aqui no banco, saia o padre que vai dizer para mim pela última vez: eu te absolvo dos teus pecados, quando estiver convalescendo numa cama de hospital. Agradecido, porque eu fui padre para ele, porque eu fui sacerdote e fui pai para ele. E ele não poupará esforços para abrir as portas do céu para um irmão seu. Eu rezo para que saiam vocações desta paróquia. E se Deus quiser, saiam muitas, assim como saiu em Lu. E muitas vocações santas. Mas vocês precisam ser generosos. Vocês precisam conversar com os filhos de vocês em casa a respeito de vocação. Isso não é tabu. É preciso conversar com os filhos de vocês a respeito de vocação. E se um filho chega ao pai e diz que quer ser sacerdote ou quer entrar na vida religiosa, apoiem. Hoje, em outra missa que celebrei, no final da missa veio uma família inteira falar comigo. Uma mãe, um pai e 3 filhos. Não são de nossa paróquia. Vieram pela primeira vez na nossa paróquia. E vieram me agradecer. A mãe disse para mim: padre, eu te agradeço. Chorando, ela veio me agradecer. Eu te agradeço, porque a minha filha me falou tempo atrás que queria ser freira. E eu disse para ela que isso era bobagem. Ela está no 4º semestre da faculdade. E eu falei para ela: tenha calma, que Deus vai mandar um namorado para você. Você vai se casar e vai ter filhos. Mas eu entendi que é muito provável que eu esteja sendo um obstáculo para a vontade de Deus. Muito obrigado, padre. A menina na minha frente. A mãe pediu perdão para a filha na minha frente. Muito obrigado, padre. Porque eu vou sair daqui apoiando essa vocação. Se for vontade de Deus, essa moça vai ser freira. Essa filha não é minha, é de Deus. E que alegria tem a família que tem um sacerdote ou um religioso em casa. Que alegria. Não é tristeza, é motivo de alegria. Bem-aventurado o ventre que te gerou. Jesus dirá para o sacerdote no dia que ele morrer: bem-aventurado o ventre que te gerou. As famílias que podem oferecer um filho para a igreja ganham muito.
ganha o mundo. Sem sombra de dúvidas. São João Bosco dizia que quando um rapaz sai de casa para se tornar sacerdote, Jesus Cristo ocupa o seu lugar naquela família. Jesus Cristo ocupa o lugar no seio da família. Não perdem nada, só ganham. Só ganham. Rezem, incentivem. Quando os filhos de vocês estiverem celebrando missa em casa, com um copo de leite e biscoito, assistam à missa. Incentivem. É melhor que brinquem de rezar a missa do que de outra coisa. Porque quem sabe dali, daquela paixão pela missa, saia um padre. Saia um padre. Precisamos incentivar as vocações. Eu tenho certeza que minha família fez o melhor negócio quando entregou a Deus, a mim e ao meu irmão. Porque Jesus tomou o nosso lugar em casa. Nossos pais nunca ficaram desamparados. Jesus cuida deles. Eu já dei muitos presentes para minha mãe. Já dei joia, já dei flores, já dei perfumes. Muita coisa. Essas coisas que comumente as mulheres gostam. Mas eu tenho certeza que o presente mais especial que minha mãe já ganhou foi o que eu dei para ela no dia do aniversário dela, às vésperas da minha ordenação. Eu fui ordenado padre no dia 10 de dezembro de 2022, no dia do aniversário de nascimento do meu irmão. E a minha mãe faz aniversário no dia 25 de novembro. E eu entreguei para ela no aniversário, às vésperas da minha ordenação, uma caixinha com um manustério que iria ser utilizado para amarrar as minhas mãos após a consagração delas com o óleo do crisma. Um cartãozinho que dizia: mamãe, a senhora me deu a vida e por isso eu posso entregá-la a Deus. Muito obrigado. Muito obrigado. E no dia que a minha mãe falecer, as mãos dela serão amarradas com esse mesmo manustério. Para que quando Jesus perguntar a ela qual foi a boa obra que ela realizou em vida, ela mostre a ele aquele pano que foi utilizado no dia da minha ordenação e diga a Jesus: eu lhe dei um filho. Eu lhe dei um filho para ser teu sacerdote. Como é bonito o mistério do sacerdócio católico. E nós precisamos falar sobre isso exaustivamente. Porque as pessoas não se dão conta de que sem o padre nós não somos nada. Se não tivéssemos padre, poderíamos fechar as portas da paróquia. Não há Eucaristia, não há confissão. Mas com um sacerdote miserável, pecador, cheio de defeitos, nós temos tudo. Temos a presença de Jesus no tabernáculo. Temos todas as manhãs a luz do confessionário acesa. O Senhor esperando os corações arrependidos para lhe conceder a misericórdia e o perdão. Quando temos um padre, temos tudo. Rezemos pelas vocações, porque o Senhor nos pede isso neste domingo. A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, pedi ao dono da messe que envie trabalhadores, e Deus enviará. Mas nós precisamos ser generosos. Precisamos abrir as mãos e entregar a Deus aquilo que temos. Porque pode ser que da sua família saia o padre que vai me absolver em leito de morte. Da sua família pode sair o padre que vai me dar a unção quando eu estiver fechando os meus olhos e indo para o céu. Entreguemos ao Senhor tudo aquilo que temos. Peçamos
os sacerdotes que precisamos, bons ou maus, são Cristo em nosso meio.